Olá, amigas e amigos. É com alegria que recordo, junto com vocês, os eventos que antecederam o nascimento da Rede Jubileu Sul Brasil. Nós estávamos realizando a terceira Semana Social Brasileira entre 1997 e 1999, com o tema O Resgate das Dívidas Sociais. E aí, em todo o país, onde nós realizamos as atividades, os grupos sociais ou então as comunidades reivindicavam a superação ou o resgate dessas dívidas sociais, que podia ser em relação aos direitos dos povos indígenas, dos povos quilombolas, podia ser também em relação à questão da reforma agrária, podia ser em relação ao salário que estava muito baixo. E aí, sempre a resposta era a mesma: tudo bem, mas não há recursos públicos suficientes para poder realizar esses direitos sociais. E no mesmo tempo, o Papa João Paulo II termina lançando para o mundo um convite para que realizássemos na passagem do milênio um jubileu. Quer dizer, que fizéssemos uma experiência jubilar na passagem do milênio. Então nós conseguimos ligar o resgate das dívidas sociais com a dívida pública brasileira, com a dívida externa brasileira. Por quê? Porque nos damos conta que ela significava um peso muito grande na administração dos recursos do orçamento público. E aí, claro, faltavam recursos para os direitos sociais. Então nós decidimos enfrentar a questão da dívida externa. E para isso, realizamos algumas práticas. A primeira foi organizar um seminário internacional com o objetivo de, primeiro, tomar conhecimento da situação da dívida externa brasileira, segundo, conhecer experiências de negociação e até de cancelamento da dívida feita por outros países, inclusive a nossa própria experiência dos anos 30, no tempo do Getúlio. E aí, tendo esse conhecimento, nós poderíamos enfrentar melhor a questão da dívida externa brasileira. Só que no final desse seminário, surgiu uma proposta, e ela foi aceita, de que era bom nós realizarmos um tribunal da dívida. Quer dizer, organizar-nos para poder, a partir de depoimentos das pessoas de todas as regiões do nosso país, contando com a ajuda de juízes, nós pudéssemos decidir se era aceitável ou se era injusta a dívida externa brasileira. E nós realizamos o Tribunal da Dívida no estado do Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano, sempre lotado. E no final, condenada a dívida, evidentemente, na hora da avaliação surgiu uma outra proposta. Por que não consultamos a população sobre isso? Por que não perguntamos ao povo se o povo quer que se cancele ou não a dívida externa brasileira? E aí nós tomamos a decisão de organizar o primeiro plebiscito popular que foi realizado em nosso país. Foi o plebiscito em relação à dívida externa brasileira. Com o trabalho de conscientização e mobilização que fizemos em todo o país, mais de 5 milhões de pessoas votaram e a grande maioria, evidentemente, condenou a dívida externa e, ao mesmo tempo, exigiu que o governo fizesse uma auditoria pública da dívida para, com isso, decidir se é que haveria alguma coisa justa ainda a ser paga ou se, de fato, nós deveríamos simples e puramente cancelar toda a nossa dívida externa. Realizamos esse plebiscito e a grande maioria da população condenou a dívida e exigiu essa auditoria. Só que nós nos damos conta ainda hoje de que não conseguimos superar o peso da dívida externa na nossa vida concreta aqui no Brasil. E foi para isso, para dar continuidade a essa luta, que foi organizado, nasceu e continua até hoje a nossa rede Jubileu Sul Brasil, Sul Américas e inclusive em nível mundial. Então é isso que eu queria lembrar com vocês, porque
faz parte do nascimento da Rede Jubileu.